A minha mãe nunca negou de mim que eu era adotada. Apesar de ter ela como a minha mãe verdadeira, ela sempre foi muito sincera comigo. A minha história com a minha mãe começa quando eu tinha apenas 2 meses de vida. Ela conta que foi visitar o irmão dela, que era viciado em drogas, e quando ela chegou lá, o irmão dela contou que tinha uma mulher vizinha que tinha acabado de ter um bebê e ela já tinha outros filhos, e que talvez, quem sabe, minha mãe não poderia ficar com essa bebê. Por quê? Porque o meu pai, no caso adotivo, ele tinha feito vasectomia e não podia ter filhos. E o sonho da minha mãe adotiva era poder ter um bebê. Então ela ficou interessada por essa história, foi lá na vizinha do irmão dela e encontrou a minha mãe e o meu pai biológicos. Eles conversaram comigo, perguntaram sobre mim e a minha mãe falou que se ela quisesse, ela poderia me levar, que sabe que, querendo ou não, eu teria uma outra condição de vida. E foi isso que a minha mãe adotiva fez. Ela me pegou e me levou para criar. Corta para quando eu estava com 13 anos de idade. Eu sempre tomei remédio. Todos os dias eu tomava uma medicação. E quando eu fiz 13 anos, eu comecei a questionar a minha mãe. Mãe, por que eu tenho que tomar esses remédios todos os dias? Ela, sentindo que estava no momento certo de me contar, decidiu marcar uma sessão na psicóloga e ali fui eu. A psicóloga me explicou que eu tinha HIV e a medicação ela era tomada diariamente para manter o vírus armazenado. Bom, para mim, no momento, como eu não entendia tanto que era uma doença sexualmente transmissível, me dei super tranquilo com a informação, né? Não, não levei isso com uma mágoa ou algo do tipo. Eu era muito nova para entender. E aí a minha mãe me explicou que quando ela me adotou, eu tinha 2 meses. Com 3 meses, eu comecei a tossir muito, eu tinha febres muito alta e eu chorava muito. E ela vivia comigo no hospital. Me levava para tentar entender o que acontecia, o que eu tinha. E os médicos não descobriam, então começaram a fazer exames e mais exames. O laudo saiu. Eu tinha HIV no meu sangue. Eu contraí através da minha mãe biológica. A minha mãe, ela era usuário de drogas e ela tinha relações sexuais em troca da droga e ela contraiu o vírus. A minha mãe adotiva conta que a minha mãe biológica não passou essa informação para ela. Ela realmente descobriu através dos exames. A médica disse que essa contração, ela veio através do leite materno. E como a minha mãe usava drogas o dia inteiro, quando eu nasci viciada e chorava por abstinência. Quando os meus pais descobriram, no caso os adotivos, né, que eu tinha o vírus no meu organismo, eles ficaram com muito medo. Eles não sabiam como levar, né, todo esse tratamento, tinham medo de me beijar, de não poder mais me abraçar, de não poder mais cuidar de mim, porque eles não tinham informação suficiente para entender que o HIV é transferido através do sangue e não de contato para contato. Então foi todo um processo e eles tentavam abaixar, né, dar o negativo no vírus e a cada tratamento, cada remédio, cada medicação era um desafio. E eles contam que quando eles receberam o laudo de que o vírus tinha dado negativo no meu organismo, até os médicos comemoraram. Todo mundo ficou muito feliz. E desde então eu tenho que tomar essa medicação para o vírus continuar negativo no meu organismo. Como eu disse, com 13 anos, quando a minha mãe arrumou uma psicóloga para poder me contar sobre isso, eu lidei bem com a situação. O problema foi quando eu fiz 16 anos e comecei o meu relacionamento. Era um relacionamento super tranquilo, nós tínhamos uma vida de namorados, né, normal, até que eu perdi a minha virgindade com ele. Só que, por eu saber que eu tinha essa condição, eu sentia que eu precisava contar para ele a verdade. Eu sentia que eu estaria traindo a confiança do meu parceiro e não revelar para ele a minha verdadeira essência biológica, né? E que eu tomava essa medicação. Então, depois da nossa primeira vez, eu ainda eufórica de toda a situação, decidi mandar uma mensagem para ele e contei para ele que eu tinha esse vírus, né, no meu organismo, que ele estava, né, congelado, mas que ele existia. Na hora ele
foi super tranquilo, lidou super bem com a situação, ficou, digamos assim, numa boa, mas no outro dia ele terminou comigo e ele disse que não conseguia mais ter relacionamento comigo e que ele tinha tido nojo de ter tido esse contato comigo, porque eu imagino que ele deve ter ficado com medo, a gente era jovem e não entendia, e a partir daí eu comecei a sentir uma raiva muito grande comigo mesma, sabe? Porque eu tenho 17 anos atualmente e eu preciso viver com o vírus do HIV no meu organismo que não é culpa minha, sabe? Por um cuidado que não tem como eu ter tido, sabe? E isso pra mim é uma questão muito delicada e que me dói muito, né? Eu tenho contato com os meus irmãos biológicos, eles me encontraram nas redes sociais e todos eles têm o vírus contraído também, o que é realmente muito triste. Acontece que eles também não têm culpa. Eu não culpo meus irmãos, sério, eu amo eles, mas eu culpo todos os dias aquela mulher maldita que ficava trocando o corpo dela por drogas e que nunca tinha feito um pré-natal, que não foi no hospital fazer um exame para saber se ela era bem ou se ela era saudável, que colocou um monte de criança no mundo contaminada pela irresponsabilidade dela. Isso me magoa, isso é um buraco no meu peito, isso sim é uma dor profunda. E o pior é que eu tenho que carregar ela em silêncio, porque a cada pessoa que sabe disso é um olhar de julgamento e um medo, sabe, de se contaminar. E eu preciso viver com isso dentro de mim. E essa é a minha maior dor, ter 17 anos e viver com o vírus do HIV. Oi, My Cats, tudo bem? Um detalhe muito importante que não foi falado na história é que quando ela teve essa relação sexual com o namorado, ela teve o uso do preservativo, tá? É muito importante a gente lembrar isso, porque ela tinha consciência, então ela usou o preservativo e ela foi muito, muito, muito consciente também em ter falado pra ele, né? Porque ela tá certa, você tem que ser sincera, você tem que ser honesta e acredite, tem pessoas que não vai ver problema em você por conta disso. Que isso vai ser só um detalhe e que você cuidando, tá tudo certo. A culpa não foi sua. Você não precisa carregar esse peso, sabe? E acredite, eu tenho um casal de amigos que o rapaz ele tem o vírus contraído no corpo e a namorada lida super bem porque ela sabe que ele toma medicação, que não é culpa dele, que não foi por uma irresponsabilidade dele, sabe? E que tá tudo bem. Então, você vai, acredite, você vai encontrar uma pessoa que vai entender da sua condição e vai abraçar a sua dor. Mas afinal, o que é o HIV? A gente trouxe aqui a história do sífilis, né? Onde a gente conta que a mãe faz a contração e passa pro bebê. E muito obrigada por ter mandado a sua história, que é já a filha, o bebê que foi contraído através da mãe. O HIV é o vírus de imunodescência. O HIV é um vírus que ataca o sistema imunológico, especialmente as células de defesa. Com o tempo, ela vem a destruir as células que enfraquecem o organismo e deixa a pessoa mais vulnerável a infecções e a doenças. A transmissão do HIV é por meio de relações sexuais sem transmissão, seja vaginal, anal ou oral, compartilhamento de seringas, agulhas ou objetos cortantes contaminados, ou seja, passou por um sangue e foi para o outro, transfusão de sangue, quando você vai fazer tipo uma doação e ele não é testado, e transmissão vertical, que é o quê? De mãe para filho durante a gestação, o parto ou a amamentação. Não se transmite por abraço, beijo, uso de talheres, assentos, picada de inseto ou contato social, tá? Sintomas: fase aguda inicial, febre, dor de cabeça, fadiga, mancha vermelha no corpo, semelhantes a uma gripe forte. Fase assintomática, o vírus continua ativo, mas a pessoa pode não apresentar sintomas por anos. Fase avançada, que é a AIDS, surgem infecções oportunistas, tuberculose, pneumonia, candidíase e perda de peso acentuada. Outro detalhe que eu também não trouxe na história é que ela teve pneumonia 3 vezes durante a infância, né? Então, ela realmente passou por um período muito delicado quando ela ainda era um bebê, totalmente inofensivo, sem saber de nada da vida. O tratamento é feito com antirretrovirais, que chama ARVS, que não curam, mas controlam o vírus. Com o uso correto dos medicamentos, a carga viral pode se tornar indetectável, o que significa que a pessoa não transmite o HIV. A prevenção, uso de camisinha em todas as relações sexuais, não compartilhar seringas ou lâminas, o uso de medicações, né? E testagem regular para o HIV. Importante lembrar,
ter HIV não é o mesmo que ter AIDS. Acredito até que a AIDS ela é o último estágio, pode ser o que levou a mãe biológica a ir a óbito. Pessoas com HIV em tratamento podem viver por décadas com uma boa qualidade de vida. O preconceito é um desafio, por isso que informação é a melhor forma de combater. Por isso mesmo que eu tô trazendo essa história para vocês, porque você pode saber que uma pessoa tem esse vírus no organismo dela, ela tem uma medicação, com o uso da medicação pode ficar indetectável, né, e não transmitir. E a gente ainda assim tem que entender que essa pessoa é humana, ela merece os direitos humanos, ela merece ser amada, ela merece ser feliz, ela merece ter uma qualidade de vida e principalmente ela merece ser ouvida, né? Porque às vezes a gente escuta, não sabe nem como, a gente cria um medo, um receio, um bloqueio, uma rejeição e é exatamente por isso que eu trago essa história, pra gente abrir, expandir a nossa consciência, entender um pouco mais sobre essas doenças e infecções sexualmente transmissíveis. E se você também já contraiu ou já passou por algum tipo de tratamento, me manda sua história pra gente continuar falando sobre esse assunto que eu tô achando importantíssimo e super essencial. Histórias, canal de Paula@gmail.com, curta, comenta, compartilha, se inscreva, um beijo e até o próximo vídeo.